É um trabalho que, assim, as pessoas nem todos sabem a dificuldade, né? Você se transformar num dublador. Com certeza. Bom, né? Um bom dublador. Que é o seu caso e de vários colegas que nós temos, mas assim, a gente consegue diferenciar, né? Quando você ouve uma coisa dublada e você senta e você relaxa. Assim, que legal. Hoje eu estava comentando sobre isso, quando você começa a ver, né? Você pega um filme, uma série, alguma coisa assim. Quando você percebe que você está prestando atenção no conteúdo, na história, pode ter certeza que ele está bem dublado. É isso aí, verdade. Né? Porque aí você entra na história. Né? Primeiro que assim, você tem domínio total do que está acontecendo, porque como você não tem que ler, né? Você percebe tudo, né? A cena inteira, os detalhes. Né? E quando você está realmente dentro da história, é porque ele está super bem dublado. Nada te chama atenção, nada te incomoda. Né? Você está ali. É muito interessante. Essa sensação é muito legal, assim, eu sempre penso nessa... A dificuldade, na verdade, acho que maior quando eu vou percebendo, assim, com o tempo, e assim, você tem mais experiência do que eu, óbvio, nessa carreira, mas eu também tenho um tempinho, esse tempinho já é o suficiente para eu perceber cada vez mais que não quanto mais tempinho, natural... Né? Tô quase 30 anos, não já é um tempinho. Né? Não é. E assim, eu vou percebendo cada vez mais que assim, a profundidade do dublador, a naturalidade e o entendimento da personagem ali como ator é muito importante. Né? É fundamental. É fundamental. E assim, quando eu estou dirigindo, eu acho que tem essa coisa assim, eu prezo demais pela interpretação. Às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho uma voz bonita. Eu falei, mas quem disse que você tem que ter uma voz bonita? Né? O universo não está composto de pessoas com vozes bonitas. Né? Não, e essa beleza, o conceito da beleza também... Ele também é muito estranho, exatamente, né? O importante é que se você está naquela alma toda de emoção, de interpretação, a voz é o que menos interessa ali, né? As pessoas confundem muito essa coisa. É verdade, da voz bonita, né? Isso é uma das perguntas que eu tenho no curso. Que as pessoas falam, minha voz é feia, será que eu posso ser dublador? Como ver voz feia? O que é a voz feia? Não é porque você vai ter uma voz de locutor e tal, que você vai ser bom ou não. Isso definitivamente não tem nada a ver, né? Exatamente. E a dublagem é tão democrática nesse lado das vozes, né? Completamente democrática. Até para você, como diretora que é uma loucura essa escalação, né? Completamente democrático. Aquela ali é uma menina, é um adolescente, tem uma voz mais assim. Aquele ali já é mais velho. E nem sempre corresponde à idade real da pessoa. Né? Porque às vezes a própria colocação da voz não corresponde à idade real do dublador. Né? É verdade. Às vezes é para mais, às vezes é para menos, né? E a gente aproveita, né, essa coisa do entendimento. Eu brinco muito que eu fiz uma série, eu dirigi uma série que eu amei demais dirigir, e ela acionou na minha mente o meu HD auditivo. Eu tenho um HD de áudios na minha cabeça. Caramba! É uma coisa muito louca. Mas, você lembra da pessoa? O que aconteceu? Eu dirigi Cold Case, foi uma série. Sim. Lembra do Cold Case? É maravilhosa essa maravilhosa. Série, Nossa, eu amava fazer, amava dirigir. E normalmente no Cold Case, dificilmente o espaço das eras do caso arquivado era pequeno, que você usava a mesma pessoa, né? Há 10 anos e 10 anos depois, entendeu? Normalmente era assim, a pessoa era ou adolescente ou no início da vida adulta e, de repente, o caso foi reaberto 40, 50 anos depois. Obviamente que eu não posso usar o mesmo dublador e a mesma dubladora. Claro. Não, porque ia ficar muito caricato, de repente, você fazer uma pessoa que tem voz para 20 e poucos anos, né, ela fazendo 50 né? Eu acho muito caricato. Então, eu comecei a exercitar essa percepção de casar essa voz com um pouco de envelhecimento, com um pouco de amadurecimento, chegaria aonde? E aí, eu começava a ouvir as vozes dos dubladores na minha cabeça para fazer esse casamento. Caramba. Muito louco. E aí eu acabei desenvolvendo um pouco isso.
E você sabe, assim, pelo dublador, dublador esse aqui... Eu vou ouvindo. Você é mesmo? Doido. Caramba, que legal. Eu vou ouvindo, mas foi um treino. Isso não é comum isso. Não, foi um treino. Eu ouço, quando eu penso assim, esse personagem assim, aí eu começo a ouvir os dubladores que eu acho que poderiam ficar bem. Caramba, que legal. Na cabeça, a voz na cabeça, é uma coisa muito louca. Você tem uma espécie de ouvido absoluto do dublador. Mais ou menos isso. O que eu não tenho para a música, eu tenho para o dublador. Que legal. É mais ou menos isso. É muito, muito engraçado. Essa semana aconteceu uma coisa dessa. Eu tava dirigindo um documentário muito interessante até, sobre jovens ativistas. E tinha um brasileiro na história, na coisa do documentário. Obviamente que a parte do brasileiro já estava em português. Não precisávamos fazer, né? Só que, às vezes, ele falava algumas frasezinhas... no idioma. No idioma que, no caso, era inglês. E aí tinha que fazer ele falar em português, para ficar tudo em português, porque esse era o trabalho, né? Não optou por legendar aquelas partes. Não era o caso. Às vezes o cliente opta por legendar. Não era o caso. Era para ser dublado. E aí eu fui lá, falei assim, quem de nós tem uma voz que na hora que falar, mesmo que ele venha falando português, na hora que entrar o dublador, vai ficar uniforme. E assim eu o fiz. Ou seja, eu busquei lá no meu HD auditivo, que teve esse treino, mas assim, não é porque eu nasci com ele, é porque eu treinei isso. Eu fico pensando, realmente tem que ter um treinamento, porque eu não me imagino fazendo isso. Eu treinei muito para fazer essa série, o Cold Case. Caramba. Porque eu acho, assim, tem uma coisa que eu acho assim, que é esquisito pra gente que tem essa coisa da qualidade, né? Porque assim, eu acho que a gente tem que prezar muito pela qualidade do nosso trabalho. Né? O nosso trabalho é uma coisa tão específica, tão interessante e tão difícil, embora, né, a gente às vezes acha, é fácil fazer, às vezes a gente acha, porque já está há muito tempo fazendo, né? Mas é muito difícil. Normalmente quando as pessoas estão entrando, gente, isso é muito difícil, eu não vou... Vai conseguir. Tem o seu tempo. Tudo tem seu tempo. Ninguém nasce sabendo nada na vida, a gente vai aprendendo, né? Claro. Né? Então, assim, eu acho... Por que eu estava falando isso? Não, você estava falando desse seu banco de dados que você tem, que você consegue ouvir as pessoas. Não, mas o que é importante dar. Eu estava seguindo uma linha que agora não sei nem por que da qualidade? Da qualidade, exato. Já me lembrei por que eu estava falando isso. Então, essa coisa da qualidade do nosso trabalho, que eu acho que é o que a gente mais tem que... né, buscar e preservar, que nem sempre ela é preservada, né? Eu acho que a gente tem que buscar e preservar, né? Afinal de contas, é um ofício de arte completamente maravilhoso, porque ele é muito mais do que digno. Porque digno seria pouco. Seria pouco. Para esse ofício é pouco. É verdade. Né? É uma doação. É uma doação. É uma doação, porque a gente já começa porque a gente tem que doar a nossa voz e a nossa interpretação para um trabalho que já está feito. Se você não tiver humildade para fazer isso, já era. Porque se você quiser fazer, eu vou fazer o que eu quiser fazer, você não pode fazer o que você quer fazer. Você tem que fazer o que está lá, o que já está feito. Né? Então, é um exercício de humildade diário. Né? Então, muitas vezes, eu me lembro que acontece assim, com uma certa repetição, eu diria, né? Que você vê assim, línguas, hoje em dia, mais do que nunca, eu acho que essa coisa dos streamings assim, terem aumentado assustadoramente para o bem, para o nosso bem. Hoje em dia a gente lida com todos os idiomas possíveis, né?
De repente você está falando... Agora o dorama aí que tá bombando, não, né? coreano, então. Coreano. Antigamente Turcos. Antigamente o susto era o japonês. Né? Agora era o susto. O japonês agora a gente era direita, já se acostumou, né? Mas aí veio o húngaro, né? Turco. Russo, milhões de outros idiomas estranhos para o nosso ouvido, né? Até para a gente... Porque mesmo você com texto na tela em português, entendeu? Né? Você tem que entender onde é que você está na frase. Exatamente. Você tem que entender. As pessoas não têm a noção disso, né, cara? Porque assim, quem está vendo aí que não tem esse conhecimento, a gente fica ouvindo o tempo inteiro o idioma que está no original. E às vezes quando é um húngaro aí, provavelmente você não vai ter ideia nenhuma do que o cara está falando. Finlandês. Agora a gente, né, lida com tudo. E às vezes a própria melodia da outra língua, o cantar da outra língua, né, faz com que a gente tenha que encontrar no português uma coisa que fique natural, né? E tomar cuidado, porque às vezes a pessoa está fazendo uma expressão assim, e para o português não é assim, né? Aí às vezes a gente tem que até buscar um sinônimo, uma frase, né, diferente da que está traduzida, para a gente poder fazer isso, que a cara está fazendo isso, né? Então a gente tem que estar lá. E aí, o que acontece? Antigamente, tinha muito essa coisa de o cara está falando aqui, né, na língua que está sendo dublada, né? E aí, de repente, ele fala uma coisa na língua dele. E aí as vozes eram completamente disparatadas. O dublador estava aqui, o personagem, ou quer dizer, o ator aqui é uma voz assim completamente diferente. Eu sempre achei isso tão feio, né? Mas não tinha, acho que não tinha esse recurso, eu não sei o que é. Não tinha muito essa coisa, né? Ah, não, vai deixar no original. E deixa no original sem a preocupação de quem está fazendo, né? No português, se aproximar. Que essa coisa, entendeu? De buscar com muito afinco essa coisa da qualidade. Para tornar crível.